Mateus, capítulo 16. Vamos fazer uma síntese aqui de um texto. O Rui já até falou ele aqui, mas vamos discorrer alguns versículos. Está a partir do 13. Mateus 16, versículo 13. Vamos começar lendo o 13, que está escrito: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista; outros dizem que é Elias; e outros, Jeremias; e um dos profetas. Mas tomando Jesus a palavra, perguntou e disse: E vós, quem dizei que eu sou? Simão, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou repetir o verso 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por gentileza, você que pode se assente. Eu já reli esse texto, irmãos, por diversas vezes. Já entendi, já fiz pergunta, já tentei compreender e tirando alguns esclarecimentos dentro desta passagem que conhecemos bem, que Mateus está escrevendo. Mateus vai fazer esses esclarecimentos, e Mateus vai destacar aqui a fala que Pedro diz sobre a revelação do Pai, que tu és o Deus, que tu és Jesus, o Filho do Deus vivos, ou que tu és o Cristo. Algumas traduções judaicas que tu é o Emanuel, porque Mateus escreve e Mateus destaca Jesus como o rei dos judeus. E ele vai destacar em diversas traduções, diversas versões bíblicas. Dentre a palavra Cristo aqui, vai diversificar a palavra Cristo, vai vir como Jesus, Messias, Emanuel, mas só Mateus escrevendo para destacar Jesus como a realeza, como o enviado, e como Pedro aqui foi usado por Deus para trazer essa revelação. A partir do capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo, que está sendo discorrido aqui, escrito por Mateus, a partir do capítulo 16 vai agora descortinar, ou seja, Jesus vai começar a preparar os seus discípulos para o seu ministério realmente que ele veio fazer na terra. Jesus aqui já vai começar a se revelar mais profundamente para os seus discípulos. Até então, isso é dentro da biografia de Mateus, dentro das escritas de Mateus para os judeus. Até então, Mateus vem mencionando Jesus como o rei enviado, o Emanuel, aquele que veio para ser maior que João Batista, aquele que veio para ser maior que os profetas, aquele que veio para reunir o que estava espalhado. Mateus vai começar a mostrar Jesus como o que resolve os problemas, o que abre os cadeados, como foi feito em Gadara, o que cura, o que tem poder como filho de Deus para perdoar pecados. Só que agora vai começar a ser descortinado aqui as últimas coisas, ou seja, depois deste fato aqui, Jesus já vai se revelar profundamente para 3 discípulos, que é a transfiguração. Mais adiante, Jesus vai se comparar como o maior do reino dos céus. Jesus vai pagar os tributos
Jesus vai reunir para os sermões das últimas coisas e então o caminho do Gólgota. Ou seja, aqui no capítulo 16, Jesus começa a se manifestar para os seus discípulos diferente, tanto que ele vai ter um diálogo aqui a partir do versículo de número 13, um pouco mais íntimo. Ou seja, eles acabam de chegar nesta campina e Jesus vai sentar agora somente com os seus discípulos e vai começar a fazer algumas perguntas para os seus discípulos, porque até então aqui a fama de Jesus era grande. Estamos aqui no ápice do ministério terreno, não no ministério celeste, que é o ápice, é na cruz, mas no ministério terreno, ministerialmente como homem, Jesus aqui está no auge. Ou seja, todos já conheciam quem era Jesus, mesmo que não aceitava que ele era o Emanuel, mesmo não aceitando que ele era o Deus enviado, muitos já conheciam e sabiam quem que era Jesus. Pode ser aqui que Jesus vai ter uma privacidade com os seus discípulos, porque se estivesse, creio, num lugar aberto, Jesus não ia ter paz, a multidão já ia aglomerar, já ia chegar gente querendo ver milagre, querendo ser curado, querendo fazer perguntas. Pode ser que fariseus iam aglomerar para acusá-lo que ele não era o Emanuel. Então Jesus privadamente, neste ápice de ministério terreno, vai ter uma conversa com seus discípulos, e chegando ele a Cesareia de Filipe, ele vai interrogar os discípulos, dizendo: esta fama, este ápice, é muita gente, é muita multidão, saindo de Betsaida, chegando em Cafarnaum, saindo de Cafarnaum, indo para Corazim, a multidão que vai e que vem. Dentre estes povos, o que vocês estão ouvindo por aí? Quem dizem, o que estão dizendo? Quem sou eu? Ou o que eu vim fazer? Para qual foi o meu ministério? Aqui muitos ou alguns dos discípulos, eu não fala, Pedro não vai mencionar quem falou, se foi todos ou alguns, mas eles vão responder, que vão dizer que, uns estão dizendo por aí que é o João Batista, outros estão dizendo que é o Elias, outros estão dizendo que é profeta, que é a encarnação de Jeremias, por a gente ter noção de que a multidão seguia, mas não era toda a multidão que conhecia. Muitos seguiam Jesus, a multidão estava ali aglomerada, mas poucos sabiam quem realmente era Jesus. Poucos sabiam quem realmente enviou Jesus, qual era o seu propósito. E aqui Jesus quer se revelar, porque ele ouviu algumas respostas, Jesus ouviu alguns pareceres, e Jesus não estava ouvindo aqui ruído da multidão, não era a multidão que estava. Jesus não fez essa pergunta para a multidão, Jesus não fez essa pergunta para desconhecidos, Jesus fez para os seus discípulos, Jesus fez para aqueles que estavam mais perto dele. Ou seja, era uma pergunta, era algo particular. E os discípulos vão dizer, estão dizendo por aí que o Senhor é até Jeremias, ou um profeta qualquer. Mas aí Jesus toma a palavra e diz: e vocês? E vocês? A multidão eu até aceito, porque os irmãos aqui de Parque 2 há de concordar comigo, não é todo mundo que está na igreja que sabe realmente quem é Jesus. Não é todo mundo que senta nos bancos seletos das nossas Assembleias de Deus, ou das nossas igrejas interdenominais, que realmente sabem quem é Jesus, ou o que Jesus veio para fazer, ou qual que é a manifestação dele. E agora Jesus toma a palavra e diz: e vocês? Da multidão eu aceito ouvir que eu sou Jeremias, da multidão eu aceito, pode ser que para eles eu sou um profeta, porque Jesus mesmo no capítulo 11 vai dizer: ai dessa multidão, ele vai citar 3 cidades, Corazim, Cafarnaum, Betsaida. Ai dessa multidão que estão vendo, ai dessa multidão que estão ouvindo, mas estão rejeitando. Ou seja, Jesus agora para os seus discípulos, pode ser que deles eu aceito, mas e vocês? Quem que eu sou para vocês? Quem que eu sou para vocês? Eu posso até usar essa retórica para perguntar para vocês aqui: quem é Jesus para nós nessa noite? O que Jesus, será que conhecemos Jesus? Será que nós sabemos quem que é Jesus? Aí Pedro toma a palavra,
Pedro é usado por Deus, que o próprio Jesus vai falar que foi revelação aqui. Pedro toma a palavra no versículo 16. E Simão Pedro respondendo: peraí, me dá o microfone, eu quero a oportunidade. Diz: tu és o Cristo. Na tradução judia, ou seja, na tradução ortodoxa, Pedro vai dizer, Mateus escrevendo: tu és o Emanuel, o Deus conosco. Pedro é usado e vai dizer: tu és, aleluia, um Nazareno, o improvável, ou seja, aquele que ninguém deu crédito. A mesma coisa Pedro falando, usando o título Nazareno: tu é aquele que ninguém deu crédito, mas filho do Deus vivo. Aí Jesus pega a palavra novamente, me dá o microfone agora, é minha vez, vai dizer e responde: disse-lhe, bem-aventurado és tu. Veja que Jesus não vai chamar ele de Pedro, Jesus vai chamar ele de Simão. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, ou seja, ele usa aqui o nome Simão, que é um nome grego, ou seja, o nome grego de Pedro, o nome original de grego, citando até seu pai, filho de Jonas, ou seja, porque não foi carne e sangue que revelou, ou seja, não foi de você, Simão, não foi de você, Barjonas, que veio isso, aleluias, mas foi o próprio Deus que tomou a tua boca, aleluias, e fez você expressar para os outros 11 ouvir, aleluias, que, aleluias, aqui é o Cristo, aqui é o Filho do Deus vivo, o Deus conosco, o improvável, o Filho da Virgem, aquele que veio para tirar as dores, aquele que veio para tirar o jugo, aleluias. E depois dessa revelação, o texto do versículo 18 que destacamos, e ele vai dizer: pois também te digo. Depois da revelação, Jesus falando, creio que algo tomou os discípulos ali de temor, que Jesus se manifesta e diz: é revelação divina, não veio de Pedro. Por quê? Porque quando Deus se revela, não vem do homem, é Deus. Quando Deus se revela, não vem do homem, o homem é pecador. Pedro era invocado, estressado, tanto que instantes depois Pedro foi usado pelo diabo. Agora está sendo usado por Deus, mas depois foi usado pelo diabo instantes depois. Mas Deus se revelou na boca de Pedro, e Jesus vai responder: pois também te digo que tu és Pedro. Mas temos que fazer uma separação aqui do versículo 16 e do versículo 18, porque no 16 Simão Pedro, ou seja, e no 17 Jesus respondendo, ele vai se direcionar a Pedro como Simão, como seu verdadeiro nome. E agora no versículo 18, o mesmo Jesus vai se direcionar a Pedro com o nome de Pedro. Por que temos que separar isso para entender o versículo 18? Porque no versículo 17 ele vai dizer: na carne, como carne, que não foi Simão. E a palavra Simão significa aquele que ouve. Ou seja, Pedro ali, Simão, estava dando ouvidos, estava com os ouvidos atentos. Agora no versículo 18, ele vai dizer: pois também te digo que tu és Pedro. Ele direcionou Simão agora para Pedro, porque a palavra Pedro também é grega, que significa Pietra, vem do grego Pietras, que tem na tradução portuguesa fagulhas, ou pedrinha. Então aqui numa versão grega Jesus está dizendo: pois também eu te digo que tu és pedrinha, pois eu também te digo que tu és fagulha. E olha aqui o restante do texto: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus se direciona a Pedro dizendo: pois também te digo que tu é fagulha, pois também te digo que tu é pedrinha, Jesus se direciona e depois aponta para ele, ou seja, é uma retórica dizendo: pois também tu
é uma pequena pedra, mas agora ele vai dizer, mas sobre esta, aleluia, mas sobre esta pedra, e a pedra que aparece aqui, no grego também tem a vertente de rocha, fortaleza, seguro, segurança, força. Ele vai direcionar a Pedro: tu és pedregulho, tu és pedrinha, mas esta pedrinha sobre esta, esta pedrinha sobre esta pedra. Ou seja, vamos para o grego, vamos ler no grego. Vejo que tu és, pois também te digo que tu és pedregulho, pedrinha, fagulha, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ou seja, era Jesus falando para Pedro, e ele vai continuar: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dar um glória a Deus aí? Quando Jesus termina, ou seja, mas e as portas, a porta aqui, ou seja, delete, que vem no grego, ela tem o significado de força, poder. Não está aqui simbolizando uma porta literal, como aquela que o irmão Ronaldo está bem ali, mas ela vem da vertente força e poder. E Jesus continua dizendo: e o poder e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a palavra inferno aqui também aparece no grego. Inferno aqui não está na tradução linguística que ouvimos, inferno de fogo, de buraco, a gente imagina demônio, a gente imagina diabo que vai entrar na igreja, diabo que está nas portas da igreja. Não, o texto original não leva para essa vertente, mas o texto original leva para a palavra inferno de uma tradução de vertente. Ou seja, a tradução inferno no grego, ela tem dois significados: Hades e Geena. Geena aparece bastante no Antigo Testamento, lugar que queima, lugar dos restos, lugar de fora das muralhas, onde eles jogavam os lixos. E eles têm também a tradução de inferno, porque era um lugar que queima. Até em Jerusalém, na alta e na baixa, no meio tinha o Geena, que eles jogavam lixo, que era um lugar que ficava pegando fogo. Se a gente for ali no aterro sanitário ali, aqui da Mão Branca, em São Paulo, quando vem pela Anhanguera, a gente vai ver tubos pegando fogo. O que é aquilo ali? É o gás do lixo. Eles jogavam lixo, e o lixo forma um gás e fica queimando ali. Você passa de dia, está chovendo, tem fogo. Você passa de noite, tem fogo. Está calor, tem fogo. Está frio, tem fogo. Ou seja, a tradução Geena é um lugar que queima. Mas o que aparece aqui nessa tradução do versículo 18 para inferno é a palavra Hades. E a palavra Hades da vertente grega vem morte. Ou seja, o versículo aqui traduzido mesmo tem a importância: pois também te digo que tu é pedra pequena, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e o poder da morte não prevalecerá contra ela. Aleluias. Deixa eu abrir um parênteses e te falar uma coisa aqui. Nós somos a igreja. Nós somos, aqui vai ser a primeira vez que Jesus vai declarar e vai mostrar a igreja, ou seja, eclésia. E Jesus está sendo bem claro para Pedro aqui: pois sei, Pedro, que agora que você foi Simão, ouviu, recebeu a revelação, eu te digo, você pode ser pequeno, mas se estiver ligado nesta rocha grande, você pode ser uma fagulha, mas se estiver ligado nesta rocha grande, as portas da morte, o poder, a força da morte não vai prevalecer, não vai vencer. E Jesus começa a se revelar aqui dizendo: nós somos pequenos, mas Ele é grande. Nós somos fagulha, mas Ele é grande.
Beto, a gente é insignificante, mas Ele é a rocha. Nós somos fagulhas cheias de defeitos, cheio de curva, cheio de esquive, mal cortada, pequenas, mas nós estamos edificados neles, que é rocha, rocha que não se move, rocha que não se depende, rocha que pode vir tempestade e ela fica no mesmo lugar. A fagulha se move, a fagulha cai, a fagulha é corrompida, mas se a fagulha é Jesus dizendo para os discípulos, e eu como profeta de Deus transfiro para alguém que veio aqui receber algo de Deus nessa noite. Pode ser que você entrou aqui hoje negativo, para baixo, se achando pequeno. Eu tenho uma palavra de Deus. Se você quiser levantar sua mão para receber, pode levantar, que eu vou profetizar. Existe um Deus grande, existe uma rocha eterna, existe um Senhor e Deus dos deuses, Rei dos reis. Este ninguém muda. Faz sol, Ele continua sendo Deus. Vem pandemia, Ele continua sendo Deus. Vem tempestade, Ele continua sendo Deus. Vem os problemas, Ele continua sendo Deus. Vem a adversidade, Ele continua sendo Deus. Vem as provas que nos assolam, problema em casa, problema com família, problema no serviço, Ele continua sendo Deus. Vem as assolações da vida, Ele continua sendo Deus. Ele não muda, Ele não muda. Lá no Sinai Ele foi Deus, lá no deserto Ele mandou maná porque Ele era Deus, mandou codorniz porque Ele era Deus. Veio no meio dos reis de Israel, sobressaiu, perdoando, levantando, dando vitória, porque Ele é Deus. Deu vitórias aos reis porque Ele é Deus. Abriu porta para os vencedores porque Ele é Deus. Ele aponta, aleluias, e desfruta e brota como Jesus nas páginas do Novo Testamento, porque Ele é Deus, o Deus encarnado no homem, o Deus que não mudou no Sinai. É o mesmo Deus que está aqui hoje nesta noite, é o mesmo Deus que dá vitória nesta noite, é o mesmo Deus que está com você nas mãos dele nesta noite, é o mesmo Deus que me trouxe aqui para te dizer: nós somos pequenos, nós somos fagulha, mas Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, e se estivermos nele, aleluias, aleluias. A rocha é rocha, a rocha é descanso. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 12, vai dizer que depois de uma batalha travada, Samuel consegue a arca da aliança. Ele chega num lugar chamado Mispa e Senha, coloca a arca no meio de uma rocha e diz: Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, ele colocou a arca na rocha, porque a rocha é segurança, a rocha é abrigo, a rocha é proteção. Na rocha ele não temia os filisteus, na rocha ele não temia o exército inimigo. Ei, deixa eu ser profeta e te falar uma coisa aqui já. Nós somos pequenos sim, somos fagulha sim, somos cheios de falha sim, mas não temas, não temas, não temas as afrontas do diabo, não temos levante do diabo. Por quê? Porque se nós estivermos nele, na rocha, não tem filisteus que vai dançar na tua eira, não tem diabo que vai se andar com a tua casa, não tem demônio que vai acabar com o teu casamento, não tem fofoqueiro que vai te pegar, não tem falador que vai te derrubar. E o que eu faço, Tiago? Fica nele, fica nele, fica nele, fica nele nesta noite. Fala, mas você pode levantar sua mão, aleluias. Segura nesta rocha. A minha mão, ela tem suor, escorrega e tu cais. A mão do pastor pode ser boa, mas tu cais. A mão do presidente pode ter firme, mas tu cais. Mas segura na rocha, segura na rocha, segura na rocha. Nós estamos aqui porque amamos a eles, nós estamos aqui porque amamos ele. Mas ele vai dizer que nós só estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. E se Ele nos ama, Ele não te solta. Ele não te solta.
Pode ser que eu vim pregar para alguém aqui nesta noite, fica tranquilo. O sistema pode ser que te soltou. Pode ser que o ministério está tentando te soltar. Pode ser que tem algo querendo te soltar. Mas segura na rocha, que a rocha não te solta. A rocha não te solta. Segura na rocha, que as portas do inferno, o poder da morte, não prevalecerá. Aleluia! Eu vou encerrar. Outro dia eu volto para falar sobre mais a morte. Mas escute, esta morte que Jesus falou para Pedro. Mas escute para nós orarmos nesta noite. Assim como Jesus se revelou aqui para os discípulos dizendo, usando Pedro dizendo, vocês são fagulhas, mas eu sou a rocha. E no texto grego lemos que e o poder do inferno, que é Hades, e o poder da morte não prevalecerá contra eles. Ou seja, Jesus está sendo bem claro. Jesus aqui, como eu disse no começo, na minha introdução, ainda a nível de introdução, Jesus estava tendo uma particularidade com os seus discípulos. O capítulo 16, Jesus vai começar a preparar os seus discípulos. Mesmo que lá na frente, Jesus vai falar na última ceia dizendo, e se ferirem um pastor, as ovelhas vão se dispersar. Mesmo Jesus pregando isso lá no último sermão da ceia, Jesus ainda prepara seus discípulos dizendo, não se esqueça, se vocês estiverem em mim, as portas da morte não prevalecerão. E Jesus, quando usa a expressão morte, o poder da morte, se nós, como os pequenos, estivermos nele, que é rocha eterna, se nós estivermos nele, o poder da morte não prevalecerá. Mas de que morte Jesus está falando? Os três aspectos da morte Jesus abrange nessa palavra morte, nessa palavra inferno, Hades. Ou seja, Jesus está falando de três aspectos que a morte tem hoje no reino cristão, secularmente dizendo, e sobre a eternidade. Então Jesus, quando está esclarecendo para os seus discípulos, vocês são pedregulhos, vocês são pequenas fagulhas, mas se ficar em mim, fica tranquilo, descansa. A morte, Jesus está garantindo, isso aqui é uma garantia. A morte não prevalecerão contra vocês. E se ele está fazendo um leque sobre os três aspectos de morte, espiritualmente falando, Jesus está falando da morte espiritual. Ela não vai prevalecer contra a igreja. A morte espiritual que tem pegado muita gente aí, se estivermos nele, ela não prevalece. O segundo aspecto da morte que Jesus está dizendo, a física. Qual que é a física? A literal que conhecemos. A morte de desligamento. A morte que significa desligar. A filosofia diz que a morte é o fim da existência, falência múltipla dos órgãos, inimigo fatal do homem. Ninguém consegue lidar com a morte. A gente pode ser rico, mas a gente não consegue lidar com a morte física. A gente pode ter influências, ser amigo do presidente, mas a gente não consegue lidar e barganhar com a morte física. A morte espiritual estava perdida lá no Éden, foi perdida no Êxodo. Tinha que se fazer culto, liturgias, para Deus se manifestar. Por quê? Porque o povo estava morto espiritualmente. Eles entravam dentro dos tabernáculos, mas lá no tabernáculo, dentro do santo do santo, onde estava a presença, só o sumo sacerdote podia entrar. Por quê? Porque antes do Santíssimo, a gente sabe bem, não preciso entrar nesses detalhes porque eu preciso encerrar, mas antes do Santo dos Santos tinha uma cortina, e nessa cortina tinha algumas cores. Essa cortina separava o propiciatório, a mesa dos pães, do lugar santo e da arca da aliança.
E lá no livro do Êxodo, capítulo 20, vai dizer que essas 22, essa cortina tinha algumas cores. Ou seja, o homem foi expulso do Éden. Fora do Éden, o homem não conseguiu mais entrar no Éden. Vai dizer a história que tinha 2 vigilantes, ou seja, 2 querubins que guardavam para o homem não entrar. Ou seja, toda vez que Adão ou a descendência humana olhava, eles via, a gente pecou. E quando a Bíblia fala, eu não tenho tempo para entrar em teor teológico, mas quando a Bíblia fala que Deus descia para ter contato com Adão, é claro que isso é uma antropomorfia, ou seja, Deus é espírito. Dentro da sua espiritualidade ele nunca desceu andando e com braços, mas por forma, para a gente entender, Deus descia, andava e se relacionava. Mas isso aqui significa, dentro da teologia, Deus tinha um contato espiritual direto com o homem. O Espírito de Deus era ligado direto com Adão e foi desligado por causa do pecado. Os querubins ficou lá na porta para dizer, foi desligado, agora vocês estão mortos espiritualmente. Só que eu vejo a graça de Deus no livro do Êxodo, capítulo 22, quando Deus manda os artífices confeccionar a cortina que dividia o lugar santo do santíssimo lugar. Por quê? Porque a cortina tinha cores, está lá na Bíblia. A cortina que era grande, que era cheia de traços, que vai dizer que era 12 juntas de boi, que era possível para rasgar essa cortina, ou seja, ela tinha algumas cores. Qual que eram as cores? Roxa, púrpura, vermelha e cordas brancas e azul trançada. Isso aqui é uma revelação cristocêntrica divina. Por quê? Porque estava estampado 2 querubins nessa cortina. Para quê? Para que quando o homem chegasse até ali, ele olhava para as cortinas e para o Santo dos Santos e dissesse, e chegasse num raciocínio: eu posso chegar até aqui. Por quê? Porque o pecado me barra. O pecado me barra de entrar no Santo dos Santos. Aleluias. Mas a hora que Jesus se manifesta em 16:18, ele vai dizer: as portas da morte espiritual não prevalecerão. Era barrada lá no Antigo Testamento, mas eu vim na cruz para rasgar esta cortina. Só que a profecia estava lá já no livro do Êxodo, porque é por causa das cores. O roxo significa só realeza usava roxo, o púrpura, o purple, ou seja, só rei usava roxo. E o vermelho era um símbolo da cristologia também, e o branco e o azul também, porque ali significava: daqui para lá vocês não podem entrar, mas a cor roxa vai vir um rei. Aleluia, aleluia. E o vermelho vai derramar sangue. Aleluias. E o azul e o branco, ele vai ressuscitar depois que derramar o sangue, e vai voltar para pegar a igreja, para levar para morar no céu. Ou seja, agora Jesus sobe no Calvário, ele é levado à aspersão e sacrifício. A cortina se abre, ou seja, a morte espiritual já não vence mais, o acesso está livre. Aleluia. Jesus vence a morte espiritual e nos dá acesso livre. Hoje não tem nenhuma cortina que separa, porque o Santo do Santo está lá no seu quarto, o Santo do Santo está aqui na igreja, o Santo do Santo está dentro do ônibus, aonde você quiser, ele se manifesta. É só ter um coração aberto, é só ter uma alma sedenta, é só ter um pecador arrependido, Ramancho, que ele se manifesta. Ou seja, tem vida, tem vida. Se eu e você estiver ligados nele, a morte espiritual não mata. Aleluia. E não foi só essa não. Imagina se a morte espiritual estivessem em atípicos. Eu imagino as friezas de cultos litúrgicos que era naquela época, porque se ia no lugar, tinha liturgia, tinha que lavar a mão, tinha que levar bode, tinha que aspergir sangue, tinha que o sumo sacerdote entrar para dentro com a corda amarrada, com os sinos, porque se ele morresse, o sino tocava, eles puxavam para fora. Tinha toda uma liturgia, aspergir o sangue, jogar no bode, pro deserto. Mas hoje não. Imagina a frieza que era o culto, pastor André,
não se via um glória, e se tinha glória também ninguém dava importância. Mas hoje os cultos são vivos. Por quê? Porque Jesus venceu a morte espiritual. Hoje a cortina está aberta. Hoje o Santíssimo, aleluia, está com acesso liberado. Hoje a gente pecador pode chegar, então vem. Eu não sei qual que é a sua luta, mas pode entrar, vem, porque tem vida espiritual. E para mim encerrar, você que pode, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Eu vou encerrar aqui na morte física. Tem o outro aspecto da morte, o terceiro, que é a morte eterna, que Jesus venceu também, porque a gente era condenado à morte eterna, mas Jesus venceu. Mas outro dia eu volto para falar da morte eterna. Mas vamos ver a morte física. Por quê? Porque Jesus venceu ela também. Para a gente glorificar e para encerrar, olha o que está escrito, versículo 53. Eu vou ir rápido, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível, ou seja, nosso corpo, o corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, nós, se revista da imortalidade. Pedra, lembra da pedra pequena? Se nós estivermos na rocha, as portas da morte não vai prevalecer nem contra a morte física. Eu já vou explicar e a gente encerra. Por quê? Porque quando a gente está na rocha, o nosso corpo mortal é revestido de imortabilidade. Você está dizendo, pregador, uma heresia, que nós somos eternos? Calma, a morte vem. Por quê? Porque nós somos pecadores. O único que não arrumou nada com a morte foi Jesus. Ou o único que a morte não arrumou nada foi Jesus. Por quê? Porque Paulo vai dizer aos romanos que o salário do pecado é o salário do pecado é ou seja, a morte vem e pega quem tem pecados. A morte pega e quem pecou. Por quê? Porque já pecamos, tivemos salário. Ou seja, a morte vai ter salário. Mas Jesus não foi achado um pecado nele. Jesus não foi achado um erro nele. Aleluias. Mas olha aí, se nós, a morte pode pegar nós, pode chegar nosso dia, como chegou o dia de muitos na pandemia. Homens de Deus, ilibados, desceram à sepultura por causa do vírus. Homens ilibados desceram à sepultura por causa do infarto fulminante, que pode ter sido que estava andando na rua, caiu, morreu, infarto. Jesus recolheu, Jesus tirou. Acidente, câncer, Jesus tirou. A morte vem e pega. Mas escuta isso aqui, versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O versículo 55: onde está a morte? Teu agrilhão. Onde está o inferno? Aqui está falando de Hades também. A tua vitória. Ou seja, meus irmãos, através de Senhor, do nosso Senhor Jesus e Salvador, a morte física não vai ter poder contra as nossas vidas. Ela pode levar a gente, como já levou parente, como já levou pai, amigo, que a gente chora de saudade e se descansou no Senhor. Eu tenho uma notícia boa para você. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 17. Quando Jesus apareceu nos ares, o toque da trombeta aleluia. É aí que vem a pergunta: cadê a morte? Cadê teu agrilhão? Por quê? Porque a morte pode levar na pandemia. A morte tem autonomia para levar no infarto. A morte tem autonomia para levar um homem de Deus, uma mulher de Deus num acidente. Permissão de Deus num câncer. Mas vai chegar um dia. Por quê? Porque Jesus venceu ela. Vai chegar um dia que o céu vai dizer: morte! Sabe o seu João? Devolve. Sabe o pai da irmã Maria? 6, devolve. Sabe o Tiago que foi em saudosa memória? 6, devolve. 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 Por quê? Porque aquele que está em Cristo, as portas da morte não prevalecerão. A igreja que crê nisso se coloca de pé adorando o nome de Jesus.
Você pode orar a Ele nesta noite, porque se nós estivermos dele, aleluia, se nós estivermos ligados nele, aleluia, nada, Paulo vai dizer aos Romanos, nada nos separará dele. Aleluias, nem o alto, nem o baixo, nem o fim, nem um começo, nem a morte. Aleluia. Jesus tem vida eterna para você nesta noite. Jesus tem vida eterna para sua casa nesta noite. Vale a pena ficar nele, vale a pena esperar nele, vale a pena segurar na rocha, vale a pena, aleluia, não desfalecer. O mundo está tentando que você entre nesta onda, aleluia, que fácil acesso, fácil as coisas de mão beijada. Mas eu tenho uma coisa aqui para te dizer, fica tranquilo, aguenta, aleluia, esta dor, aguenta esta luta, só não larga da rocha, só não larga da rocha, que nem a morte vai se separar do amor de Cristo, que nem a morte vai te separar da eternidade. Você que crê nisso, aleluia, feche seus olhos, estenda sua mão, Pai querido e Deus eterno. Oro junto com a igreja agora, Pai, sobre a autorização e poder que há na sua palavra. Pai querido, Senhor Jesus, nos dê força, Pai, nos dê força para ficar com nossos pés fixos nessa rocha, estabelecido nesta rocha, porque não fui eu que garanti, ó Pai, não foi os homens que garantiu, meu Pai, mas foi a sua palavra a qual demos crédito, a sua palavra a qual obedecemos. Nos sustenta, nos segura, nos mantém de pé, não nos deixa cair não, ó Pai, neste mundo de afronta, neste mundo de levante, de guerras, de rumores de guerras, neste mundo de doenças, de vírus, neste mundo de discórdia, de descalço. Nos sustenta, sustenta a sua igreja, sustenta aquele que está com a mão levantada, sustenta aquele que está pedindo socorro nesta noite, sustenta aquele coração que está chorando nesta noite, sustenta da vida, em nome de Jesus. Você que quer, levanta a sua mão, fecha ela e diga glória a Deus ao nome de Jesus.